Pessoal, tudo bem? Bom dia. Só conferir aqui se está gravando. Tá, tudo certo. Eu vou gravar essa aula porque a gente não teve aula síncrona nessa semana por conta do feriado, mas é importante que a gente tenha conteúdo para conseguir cumprir todo o plano. Então, eu estou fazendo essa gravação. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o assunto que vai estar gravado aqui, vai estar dito, por favor, a gente discute isso na aula que vem, no momento após aula, ou discute também no atendimento. Então, a ideia da aula de hoje é introduzir para vocês o conceito de distribuições de probabilidades discretas. A gente vai estudar nesse curso as distribuições de probabilidade contínua e discreta, tá? E vai entender as diferenças entre elas. A ideia da aula de hoje é fazer algo introdutório, tá? Como a aula não é síncrona, é fazer algo introdutório para que a gente entenda os conceitos principais desse assunto que são probabilidades discretas, distribuições discretas. A gente vai estudar algumas distribuições específicas depois nas próximas aulas, tá bom? Eu vou sumir aqui, acho que eu realmente sumi, e aí a gente começa então a aula. Bem, para falar de distribuições de probabilidade, a gente precisa introduzir um conceito que vai aparecer a partir de agora o tempo inteiro, que é o de variável aleatória. Tá? A gente já falou, né, um pouco sobre variável aleatória, só que a gente vai entender isso como uma função agora. Então, definição, a primeira definição. Uma variável aleatória, que a gente ao longo do texto vai resumir por VA, x é uma função real definida no espaço amostral. Então, eu posso imaginar minha variável aleatória, x, como sendo uma função que associa a cada elemento do espaço amostral um valor real. Tá? A variável aleatória não é a probabilidade, tá ok? A variável aleatória ela é simplesmente uma função que associa elementos do meu espaço amostral a um número. Vamos olhar aqui um exemplo que isso fica mais fácil da gente ilustrar. Então, suponha que o experimento seja lançamento de dois dados. Então, dois dados são lançados. Então, aqui eu tentei colocar o número de possíveis resultados desse experimento. Né? Se a gente parar para analisar friamente, o número de elementos de ômega é 36. Então, são 36 possíveis resultados. Aí, um num dado e um no outro, 1 e 2, 1 e 3, 3 e 4, 4 e 3. São 36 possíveis resultados. E a variável aleatória, uma das possíveis variáveis aleatórias que eu posso definir sobre ômega é a soma das faces superiores dos dados. Então, por exemplo, se eu tenho uma variável aleatória, que ela é uma função que sai de ômega, tem domínio em ômega e chega em R, e ela associa, por exemplo, a cada vez que sair o dado xy, ela associa x mais y. Então, por exemplo, se no resultado saiu 1 e 2, a minha variável aleatória para esse caso vai ser 3, que vai ser 1 mais 2. Tá? Então, eu tenho um experimento e a variável aleatória é uma função que, a partir dos elementos, associa elementos do espaço amostral a o conjunto dos reais, ao número real. E aí vão ter dois tipos, basicamente, de variáveis aleatórias quantitativas: as discretas e as contínuas. A gente pode definir que as variáveis aleatórias discretas pode se entender como o conjunto dos possíveis valores, quando o conjunto dos possíveis valores é finito ou infinito enumerável. Tá? Então, por exemplo, quantidade de primos de uma pessoa. Então, a gente pode. Uma pessoa vai ter 0 primos, 1 primo, 2 primos, 3 primos, 4 primos e assim por diante. Ela não vai ter um primo e meio, coisas desse tipo. Então, é uma variável aleatória discreta. Número de pessoas atendidas num consultório por dia. Uma variável aleatória discreta. Quantidade de sapatos em estoque que uma pessoa tem, né? Ou que uma loja tem. Variável aleatória discreta. Por mais que essa quantidade pode variar de 1 até 10 mil, se é uma quantidade, só pode andar de 1 em 1 e, portanto, é discreta. Tá? É fácil de identificar. As variáveis aleatórias contínuas, por sua vez, elas podem assumir números reais como resultado. Então, por exemplo, o peso de um animal, o peso de um porco, tempo de duração de uma ligação telefônica,
quantidade de chuva num determinado período. Então, por exemplo, nesse caso do tempo de ligação, o meu espaço amostral é todos os possíveis tempos. Então, são todas as possíveis ligações que ocorram. Isso seria meu espaço amostral. Eu associo a cada ligação um tempo. Essa é a minha variável aleatória, tá certo? Eu posso, sei lá, nesse espaço amostral das ligações, mensurar outra coisa, quanto tempo a ligação ficou chamando, enfim, quanto tempo a pessoa ficou esperando para falar com a outra. Então, a um determinado ômega, eu posso associar várias variáveis aleatórias diferentes. Então, essa ideia que precisa ficar clara do que é variável aleatória e do que é espaço amostral, como que essas coisas trabalham. A gente vai passar o curso inteiro falando agora de variáveis aleatórias, tá? Então, vamos agora nos concentrar na distribuição de probabilidade discreta, que é o tema desse capítulo. Então, uma distribuição de probabilidade, antes mesmo de falar que é discreta, ela é uma tabela, uma função que associa cada possível valor da variável aleatória à sua probabilidade de ocorrer. Isso basicamente é isso. No caso das discretas, não deixa de ser diferente, não deixa de ser igual. Então, uma distribuição de probabilidade discreta associa cada possível valor xi de uma variável aleatória discreta x à sua probabilidade de ocorrência. Deve satisfazer ainda, essas associações devem satisfazer esses dois critérios que são muito importantes. Primeiro, a probabilidade de ocorrência de cada possível valor da variável aleatória não pode ser maior do que 1. Tem que estar entre 0 e 1. E a soma de todas essas probabilidades, quando eu percorro toda a minha variável aleatória, então esse i vai até infinito, porque esse meu conjunto x, esse meu conjunto ômega, ou meu conjunto de todos os possíveis valores que a variável aleatória pode tomar, pode ser infinito. Apesar de ser discreto, pode ser infinito. A soma tem que dar sempre 1. Então, a soma dessas probabilidades tem que dar sempre 1. E a função p, que associa cada possível valor da variável aleatória à sua respectiva probabilidade de ocorrência, é chamada função discreta de probabilidade. Tá? Em geral, é função de probabilidade. Nesse caso, a gente põe o nome discreta porque está se referindo a uma variável aleatória discreta. Então, essa função, essa distribuição de probabilidade discreta, ela pode ser dada por uma função, como esse p, que está aparecendo aqui, ou até mesmo por uma tabela. Tá? É importante só eu ter claro a associação a cada elemento possível de x, que é a variável aleatória, a sua respectiva probabilidade de ocorrência. Então, vamos ver aqui um exemplo. Então, nesse exemplo, ele traz o número de vendas por dia de um vendedor em 100 dias de trabalho. Então, por exemplo, teve 16 dias que o vendedor não vendeu nada. Então, a nossa variável aleatória nesse caso, a variável aleatória x, está aqui até descrito, a quantidade de vendas feitas naquele dia. E quem que é ômega? Ômega são os 100 dias avaliados. Então, quando eu escolho um desses dias, ômega, a minha variável aleatória está associando a cada um desse dia escolhido a quantidade de vendas que ocorreu nesse dia. Essa estrutura é importante estar clara. Então, tiveram 16 dias onde não ocorreu nenhuma venda, 19 dias onde ocorreu uma venda, 10 dias onde ocorreu 5 vendas e assim por diante. Então, nessa tabela, se eu escolher ao acaso um desses 100 dias, vai me dar a probabilidade da quantidade de vendas do dia que eu escolhi. Então, por exemplo, a probabilidade de eu escolher um dia dentre esses 100, em que ocorreu 2 vendas, por exemplo, que seria referente a essa linha que está aqui, é 0,15. Essa é a probabilidade de eu escolher um dia onde ocorreu 2 vendas. A probabilidade de eu escolher um dia onde ocorreram 5 vendas é de 0,1, porque foram 10% desses dias onde ocorreu só 5 vendas. Então, essa é a ideia. Há uma distribuição de probabilidade discreta, como essa que estou apresentando aqui para vocês na tabela, pode estar associada também a uma representação via histograma. Então, eu vou fazer um esboço de um histograma aqui, tá? Onde aqui eu vou ter todos os possíveis valores da variável aleatória. Então, 0, 1, 2,
3, 4, 5, 6 e 7. E a altura, nesse caso do histograma, vai representar, né, nesse caso específico, como as bases vão ter sempre tamanho 1, eu posso dizer que ela vai representar o PXI, dessa probabilidade. Então, por exemplo, a primeira barra do zero, ela tem que subir até o 0,16. A gente, para ter uma noção, né, vamos pegar o maior valor, que é 0,21. Vamos colocar 0,2 aqui, então. E aí aqui a gente põe, só para ter uma coerência de escala, 0,1. Então, o 0,16, vou marcar o 0,15, o 0,5 aqui. O 0,16 é alguma coisa que está, vou fazer de preto, que está aqui, mais ou menos. E vai até essa metade que está aqui. Tá, isso é um esboço. Depois, ao 0,1 eu associo 0,19. Então, é quase aqui em cima, né? Então, a gente vai fazer assim. Em teoria, essas barras têm que ter a mesma largura. Ao 2 está associado 0,15. Então, exatamente aqui nessa altura. Ó. Então, aqui eu estou construindo o histograma dessa distribuição de probabilidade. Toda distribuição de probabilidade discreta vai ter um histograma associado. Ao 3 é o 0,21. Então, está um pouquinho aqui acima. Ó. Certo? O 4 é o 0,09, um pouquinho abaixo do 0,1. O 5 é o 0,1, um pouquinho acima desse. O 6 é 0,08. Né? Isso é só um esboço. E o 7 é 0,02. Então, está bem baixinho aqui. É isso. Então, esse é o histograma dessa distribuição. A cara desse histograma vai dizer muita coisa para a gente em relação às distribuições. E compreender esse histograma é fundamental para quando a gente for estudar as distribuições contínuas. Lá na distribuição contínua, eu vou ter uma função densidade de probabilidade, que vai fazer o papel desse histograma que está aí. Então, para a gente entender o que é a distribuição de probabilidade lá, a gente precisa compreender bem o que é esse histograma aqui. Bem, veja, note uma coisa, né? Como a gente colocou nessas duas, quais são as duas propriedades que a gente precisa ter para ser uma distribuição de probabilidade? Que cada probabilidade esteja entre 0 e 1 é o que ocorre aqui, tá vendo? E a soma dessas probabilidades tem que dar igual a 1. Então, nesse caso, vocês podem verificar, mas até não é difícil de verificar isso. 0,02 com 0,8 dá 0,1, com 0,1, 0,2, né? 0,09 com 0,21 dá 0,3, então isso aqui tudo deu 0,5. E aqui a gente torce para dar 0,5 também. Então, quando eu somo o 19 com o 16, eu acho que faltou alguma coisa. Não vai dar. Deu 0,30, né? E aqui vai dar o 9. Ah, não, vai dar certo. 0,30. Aí aqui quando eu somar vai dar mais 0,5. Então, fechou. Então aqui vai ser 0,5 também. Então isso aqui tudo dá 1 como resultado. Então isso é necessário. De forma análoga, né, a gente pode dizer, como as barras do histograma representam esses valores, as alturas, imaginando que cada base tem largura 1, que a área de todos esses retângulos somados tem que dar igual a 1. Então, senão não é um histograma de uma variável aleatória. Tá? Então, só é histograma de uma variável aleatória se quando eu somo a área, né, de todos esses retângulos que estão aqui, essa área somada tem que dar igual a 1. Tá? Então, essa é uma propriedade. Aí, como exemplo, um exercício básico é decidir se essa tabela representa ou não uma distribuição de probabilidade, no caso discreta. Então, para eu ver isso, eu tenho que verificar. Verifico aquelas duas propriedades, satisfazem aquelas duas propriedades. A primeira propriedade satisfeita nas duas, né? Em que a probabilidade tem que estar entre 0 e 1. Então, essa é mais óbvia. A segunda, eu vou... eu tinha aberto aqui, eu vou abrir de novo a calculadora.
só para a gente fazer essa conta. Então, por exemplo, na tabela de cima, eu tenho que fazer 0,28 mais 0,21 mais 0,43 mais 0,15, deu 1,07. Então, aqui, o somatório deu igual a 1,07. Ou seja, não é distribuição de probabilidade, não é distribuição. Tá? Vamos ver o outro caso, né? A gente já tem até uma expectativa do que é, porque se um não deu, o outro. Mais 0,432, mais 0,288, mais 0,064. Dá 1. Então, nesse caso, a somatória é igual a 1. Então, é distribuição. Tá bom? Então, esse é o jeito da gente verificar se uma determinada tabela ou até mesmo uma determinada função representa uma distribuição de probabilidade discreta ou não. Tá? Então, aqui são as respostas. Mais um exemplo para a gente verificar. Suponha que o experimento consista em jogar 3 moedas honestas. Então, seja x a variável aleatória que representa o número de caras que aparecem e a distribuição de x é dada dessa forma. Então, o que é essa variável aleatória? O que é esse experimento, né? O experimento consiste em eu jogar 3 moedas. E aí, qual vai ser o meu espaço amostral? O meu ômega. Então, meu ômega, para esse caso, ele vai ser, vou aqui escrever, né? Pode ser coroa, coroa, coroa. Pode ser coroa, coroa, cara. Pode ser coroa, cara, coroa. Pode ser cara, coroa, coroa. Pode ser cara, coroa, coroa. Pode ser coroa, cara, coroa. Pode ser coroa, coroa, cara. E pode ser... Opa, já estou falando ao contrário. Cara, cara, coroa. E pode ser cara, cara, cara. Ok? Então, K representando caras e C representando coroas. Então, esse é meu espaço amostral. Esses são os possíveis resultados do experimento. Aí, um tipo de variável aleatória que eu associei é a cada experimento, a variável aleatória vai ser a quantidade de caras que apareceram. Então, nesse caso, agora pensando no meu x, o x vai ser 0 aqui, vai ser 1, vai ser 1, vai ser 1, vai ser 2, vai ser 2, vai ser 2, vai ser 3. Então, os possíveis valores para x é 0, 1, 2 e 3. E qual a probabilidade desse meu x ser 0, meu x ser 1, meu x ser 2, meu x ser 3? Veja, no caso, por exemplo, a probabilidade de x ser 1, ela aparece em 3 casos dentre 8. Então, é 3 sobre 8. Do x ser 2 é a mesma coisa. Do x ser 3 é uma probabilidade tão rara quanto o x ser 0. Ou seja, aparecer 3 caras é tão raro quanto aparecer nenhuma cara, ou 3 coroas. Assim como a probabilidade de acontecer uma cara no experimento é a mesma probabilidade de acontecer 2 caras no experimento. É a mesma. E aqui, será que eu tenho uma distribuição? Né? Para eu ter uma distribuição, eu preciso somar todos eles. E se vocês verem, é fácil de ver que essa soma dá 1. E cada um deles tem que estar entre 0 e 1, que é o que acontece. Então, essa é a distribuição dessa variável aleatória discreta que a gente definiu aqui a partir do lançamento. É bem legal, certo? Então, esses conceitos, eu acho que esse exemplo ilustra bem esses conceitos que a gente viu até agora aqui nessa aula. Então, o que a gente falou, basicamente, foi sobre a distribuição discreta. Uma distribuição de probabilidade, agora vão entrar 2 conceitos muito importantes. Uma distribuição de probabilidade, seja ela discreta ou contínua, ou, falando de uma outra forma, uma variável aleatória, seja ela discreta ou contínua, ela sempre tem uma coisa que a gente vai chamar de esperança e de variância. Tá? A esperança você pode dar um nome de média também, né? E a variância, a partir da variância, você calcula o que é o desvio padrão. A gente já viu o que é média e variância para um conjunto de dados. O que a gente vai estudar agora é o que é essa média, essa variância, quando eu conheço já a distribuição da minha variável aleatória. Eu sei já quais são as possíveis probabilidades de cada possível valor da variável aleatória. E eu quero saber qual é aquele valor mais provável ou aquele valor esperado, o valor médio dessas probabilidades. Tá? Então, esse valor médio é um conceito
teórico, né, que às vezes ele é o valor esperado, mas ele nem está dentro dos possíveis valores, mas ele dá uma noção de em torno do que essa variável aleatória está se distribuindo. Então, acho que a partir do exemplo vai ficar mais claro. No exemplo 1, a média de vendas por dia foi, então, aquele exemplo das médias, né, que é essa tabela aqui. Como é que eu calculo a média de vendas que aconteceram nesses 100 dias? Então, eu faço, né, 0 vezes 16, mais 1 vezes 19, mais 2 vezes 15, e assim por diante. É uma média ponderada. E aí, quando eu faço essa conta, né, que é essa que eu tenho aqui em cima, eu posso modificar um pouquinho essa manipulação e escrever 0 vezes 16 sobre 100, mais 1 vezes 19 sobre 100, assim por diante. Então, no fundo, essa média é eu multiplicar os caras dessa primeira coluna com os caras dessa terceira coluna e somar depois esses resultados. Então, eu estou multiplicando nesse cara aqui, eu estou fazendo, no fundo, um somatório de cada possível valor da variável aleatória, que nesse caso é a quantidade de vendas, vezes a probabilidade desse mesmo valor. E esse indo de 1 até n, onde n é a quantidade de possíveis valores. Tá? E aí, fazendo isso, eu tenho a média. Nesse caso, dá 2,6. Então, em média, a probabilidade, a esperança dessa variável aleatória é 2,6. De uma maneira um pouco abstrata, é o valor que eu espero que ocorra dessa variável aleatória. É o valor central dela. Mas não significa que 2,6 é um possível valor de ocorrência. Nesse caso nem é, porque é um valor quebrado, tá ok? É uma esperança teórica. Então vamos lá. Definição. A esperança ou média ou valor esperado de uma variável aleatória discreta é dada com essa notação e de x e é feita por essa continha aqui, ó, que é aquela conta que eu mostrei ali para vocês, onde xi são os possíveis valores de x. E n, né, obviamente, a quantidade de possíveis valores de x. Se essa quantidade for infinita, esse somatório vai ter infinito. E a gente vai ter que trabalhar com esse tipo de somatório. Então, como exemplo, o exercício era encontrar as esperanças das distribuições do exemplo 4.3. No caso, faz sentido falar só desse B aqui, porque o A nem é distribuição de probabilidade. Então, nesse caso, qual que é a esperança? Nesse caso, esperança de x vai ser 0 vezes 0,216 mais 1 vezes 0,432 mais 2 vezes 0,288 mais 3 vezes 0,064. Então, fazendo essa conta, eu chego no valor da esperança e esse valor da esperança, pelo que eu já coloquei aqui, vai dar 1,2. Tá ok? É a esperança dessa variável aleatória. Determine a esperança de x, onde x é o resultado que obtemos quando lançamos um dado honesto. Isso é interessante, né? Porque qual é o valor esperado dessa variável aleatória? Então, quando a gente lança um dado honesto, pode aparecer a face 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a minha variável aleatória, que x, é justamente o número da face que aparecer. Então, meus possíveis valores da variável aleatória é 1, 2, 3, 4, 5, 6. A probabilidade de todos esses valores é 1,6, é 1 sobre 6. Então, a minha esperança vai ser o primeiro possível valor, que é 1, vezes sua probabilidade de ocorrer, mais o segundo possível valor, que é 2, vezes sua probabilidade de ocorrer, mais, e assim por diante. Mais 4 vezes 1 sexto, mais 5 vezes 1 sexto. Tá? Deixa eu apagar aqui. Mais 6 vezes 1 sexto. E aí, quando eu faço essa conta, a minha esperança dá 3,5. Tá? Então, 3,5 é o valor esperado de quando eu jogo um dado. Não significa que é um valor possível, mas é o valor médio que essa variável aleatória pode tomar. Tá? É um conceito que precisa ser refletido, porque média a gente entende quando eu tenho um monte de valores, eu tiro uma média. Né? Mas esse é um valor médio da variável aleatória, como se fosse um centro de massa dessa variável aleatória. Tá?
Então, a esperança tem essa interpretação. Tem um resultado, que esse resultado em si a gente vai demonstrar aqui nessa proposição, na verdade vai ilustrar aqui nessa proposição, que é o seguinte, na verdade vamos fazer esse exemplo aqui antes de falar desse resultado. A nossa pergunta é, sendo x uma variável aleatória discreta, como é que eu calculo a esperança de uma g de x? O que é isso? É como se eu tivesse uma outra variável aleatória que fosse dada em função da minha variável aleatória x. Né? Por exemplo, eu posso ter uma variável aleatória x e definir uma variável aleatória y como sendo x². Né? Como variável aleatória toma valores numéricos, então não tem problema nenhum definir dessa forma. E aí eu quero, sabendo calcular a esperança de x, como é que eu calculo a esperança de y? Então, aqui tem um exemplo de uma coisa desse tipo. Seja x uma variável aleatória que pode receber os valores -1, 0 e 1, com respectivas probabilidades. Então, nessa linha que está aqui, eu estou descrevendo qual que é a minha distribuição de probabilidade de x. E ele pede para calcular o e de x². Então, para eu calcular o e de x², o que eu faço? Eu defino, né? Posso definir que y é igual ao próprio x². E aí eu penso, quanto vale y quando x é -1, que é o primeiro possível valor. Então, -1² dá 1. Quanto vale y quando x é 0? 0² dá 0. Quanto vale y quando x é 1? Isso dá 1, né? 1², 1. Então, a minha variável aleatória y, ela pode assumir dois valores, 1 ou 0. A probabilidade dela assumir valor 1 é a probabilidade de x assumir valor 1 mais a probabilidade de x assumir valor -1. Concorda? Isso, nesse caso, é 0,2 mais 0,3. Desculpa, eu grifei errado. E, portanto, dá 0,5, como está aqui. A probabilidade de y ser igual a 0 é a probabilidade de x ser igual a 0, que é 0,5 também. Então, a esperança de y é o valor, um dos possíveis valores de y, que é 0, vezes a sua respectiva probabilidade, que é 0,5, mais um outro possível valor de y ser 1 vezes a sua respectiva probabilidade, que é 0,5. Então, isso dá 0,5. Tá? Então, assim que a gente fez o cálculo. É possível fazer desse jeito. Só que fazer isso é muito laborioso. Eu tenho uma distribuição de x e eu preciso conhecer a distribuição de y para depois aplicar essa fórmula. E essa proposição que vem dá um caminho um pouquinho mais fácil da gente conseguir calcular essa esperança conhecendo a minha função x, minha função g, que associa, né, relaciona x com y. Então, se x é uma variável aleatória discreta que pode receber valores xi com respectivas probabilidades pxi, então, para qualquer função real g, a gente tem que a esperança de g de x, que ali em cima eu estou denominando por y, é a soma de g de xi vezes p de xi. Então, basicamente, eu estou transformando os possíveis valores de x nos possíveis valores de y aqui e aplicando a fórmula da esperança. É isso que está sendo ilustrado. Tá? Aqui tem um exemplo para a gente aplicar essa proposição no 4.8, que é exatamente esse exemplo. Então, seria basicamente o que a gente fez. Seria eu fazer o somatório, né? Então, essa esperança de g de x, no nosso caso, a esperança de x², vai ser o primeiro possível valor de x, -1. Então, é -1 aplicado na g, então é -1² vezes a sua respectiva probabilidade, que é 0,2, mais o 0² vezes sua respectiva probabilidade, que é 0,5, mais 1² vezes sua respectiva probabilidade, que é 0,3. E aí, quando eu faço essa conta, dá o 0,5 que a gente tinha visto antes. Então, essa é uma maneira mais rápida de eu calcular probabilidade quando a minha variável aleatória, calcular a esperança quando a minha variável aleatória é definida a partir de outra. E aí vem um corolário que é bastante útil em várias situações teóricas, que é o seguinte: se eu conheço a esperança da variável aleatória x,
como é que eu posso calcular a esperança de uma variável aleatória y definida por ax mais b, onde a e b são valores reais, tá? Quaisquer. Então, como é que a gente pode demonstrar isso? A esperança da variável aleatória ax mais b, pela proposição anterior, é o ax. Né? Aqui eu não pus os índices, mas imaginando que vai de 1 até n, e aqui é xi, e aqui é xi, tá? Eu pus os índices para diminuir um pouco a notação, mas é o ax mais b vezes o px bx, de cada x possível. E aí, eu aplico aqui, eu faço a distributiva para o p, e divido isso em dois somatórios, coloco o a e o b fora do somatório. Desculpa. E aí fica a, que é esse azinho que está aqui. E esse somatório, no fundo, ele é a esperança da variável aleatória x. E esse b está aqui. E essa soma das probabilidades tem que dar 1, já que é uma probabilidade. Então, aqui só sobra o b. Então, em resumo, eu posso aplicar essa propriedade aqui, tá? Para calcular a esperança dessa variável aleatória x mais b. Então, isso é super útil, né? Porque fica prático de calcular. Então, o que a gente tinha de ver, basicamente, de esperança de distribuições discretas é isso. O que a gente vai fazer depois é aplicar esse conceito de esperança em distribuições discretas específicas, tá? Variância. Então, em alguns casos, é muito importante a gente saber qual é a probabilidade de um resultado de uma variável aleatória se afastar da média ou se afastar da esperança. Porque eu saber qual é a esperança de uma variável aleatória é importante, porque eu sei mais ou menos qual é o valor central. Os valores possíveis daquela variável aleatória vão girar em torno da esperança, né? Vão acontecer em volta da esperança. Mas eu quero saber quão amplo é isso, quão distante é isso. E para eu ter uma métrica, uma forma de medir quão amplo é isso, né, eu preciso de um conceito que a gente chama de variância. Então, a variância de uma variável aleatória discreta x é dada por essa fórmula que está aqui. Então, se vocês notarem, né, a variância, no fundo, ela é uma esperança. Só que ela é uma esperança dessa função que está aqui. Que, no fundo, é uma função que depende da variável aleatória x. Então, se eu definir meu y como sendo xi menos e de x, tudo isso ao quadrado, a minha variável aleatória é y, a minha variância de x é, no fundo, a esperança de y, definido dessa forma. Então, essa é a conta para eu calcular a variância de y. Veja que eu preciso da esperança de x, desculpa, para eu calcular a variância de x. Veja que eu preciso da esperança de x para calcular a sua respectiva variância. E o desvio padrão, né, aqui devia estar até em negrito, o desvio padrão dessa variável aleatória x é basicamente a raiz da variância. Então, a gente nem vai explorar tanto isso, porque é rápido de fazer a conta. Veja o seguinte, né, como eu falei aqui, se eu olhar tudo isso aqui como uma variável aleatória, eu posso dizer que a minha variância de x, no fundo, é a esperança dessa parte que está aqui dentro. Tá? Então, é uma outra maneira de definir a variância, é como sendo, então, eu posso dizer que a variância de x é a esperança de x menos a esperança de x. Tudo isso aqui, esse cara aqui, tudo isso está ao quadrado. Espera aí que vai ter que ter uma... assim, tá bom? É isso mesmo? É isso mesmo, para não ter erro. Isso mesmo, tá? Então, essa é a nossa variância. A variância é, no fundo, uma esperança, só que uma esperança dessa variável aleatória aqui que depende de x. Então, um exemplo de uso dessa propriedade é provar que a variância de x também pode ser expressada como a esperança de x quadrado menos a esperança de x ao quadrado. Tá? Veja que tem diferença aqui. Aqui eu transformo a minha variável na variável x quadrado e aqui eu calculo a esperança de x e pego esse resultado e levo ao quadrado. Então, a gente quer demonstrar isso. Como é que a gente faz? A variância pode ser escrita dessa forma,
como essa esperança. Essa esperança pode ser escrita desse jeito. E aí eu abro a distribuição, né? Abro esse quadrado, escreve dessa forma, faço a distribuição dessas probabilidades. E aí, para cada uma dessas probabilidades, eu avalio esse somatório. Então, esse somatório aqui, por exemplo, caracteriza a esperança de x quadrado, né? Esse somatório aqui, por exemplo, ele tem que dar 1. Por isso que aparece só o x quadrado aqui sozinho. E esse cara aqui, que está aqui, é a esperança de x. Então, como resultado, né, isso fica esperança de x quadrado, que é o primeiro somatório, menos 2 vezes a esperança de x, que é esse começo, mas aqui dentro onde eu grifei também é a esperança de x, então fica esperança de x quadrado, mais a esperança de x ao quadrado, que é esse cara que está aqui. E aí, quando eu faço essa conta, sobra esse resultado que a gente quer demonstrar. Isso é feito porque acaba, em certas situações, facilitando a conta da variância, tá? Ao invés acaba dando uma facilidade. Em termos teóricos, às vezes esse resultado é útil. Então, aqui é um exemplo. Calcule o desvio padrão de x, cuja distribuição é dada dessa forma que está sendo dada aqui. Então, imagine que foi dada só essas duas colunas e foi pedido para você calcular o desvio padrão de x. Aqui eu fiz um pouco mais rápido, mas vale o exercício de fazer isso com mais calma. Então, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é calcular a esperança de x. Como é que a gente calcula a esperança de x? 1 vezes 0,16, mais 2 vezes 0,22, mais 3 vezes 0,03 e assim por diante, tá? Então, você calculou essa esperança aqui. Essa primeira coluna é eu pegar o valor de x e subtrair da esperança. Tá? O que eu estou fazendo aqui é, no fundo, essa parte interna aqui do cálculo da variância. Essa parte que está dentro do parênteses aqui. Tá? Então, eu estou calculando essa diferença. Depois eu elevo essa coluna ao quadrado, que dá como resultado essa coluna que está aqui. E por fim, eu multiplico essa coluna ao quadrado pelo p de x. Faço a multiplicação. Então, quem vai ser minha variância? A minha variância de x vai ser a soma dessa coluna que está aqui. Soma esse, com esse, com esse, com esse, com esse. Então, façam essa conta, a variância vai dar esse resultado. E aí, depois da variância, para eu ter o desvio padrão, é só eu pegar e fazer essa continha que está aqui. Então, qual é a interpretação, né, que a gente pode dar para isso, para a variância e para o desvio padrão? A variância ela mede uma espécie de dispersão desses possíveis valores de x. Então, quanto maior a variância, mais disperso essa variável aleatória x toma valores. O desvio padrão ele dá uma noção interessante de que a gente vai ver exatamente esse valor quando falar das contínuas, mas de que a maioria dos possíveis valores da variável aleatória x se difere da esperança mais ou menos um desvio padrão, né? A maioria se difere, nesse caso, da esperança, que eu nem sei quanto deu, deve ter dado ali 2,94, porque se aqui era 1 e 1 menos a minha esperança de x deu menos 1,94, significa que essa esperança de x deve ter sido 2,94, né? Então, o desvio padrão ser 1,287 significa que os valores da variável aleatória x, a maioria deles está no intervalo de 2,94 menos 1,287 até o outro extremo que é 2,94 mais 1,287. A maioria dos dados, a maioria dos possíveis valores de x está dentro desse intervalo. Essa maioria a gente vai saber mensurar. Se aqui ao invés de somar um desvio padrão, a gente somar 2 para cada lado, né, a gente tem, em média, 95% dos dados entre esses dois valores. Então, isso dá uma noção
muito importante de como a variável aleatória está se comportando e nos traz muitas informações que vocês vão ver durante o curso o tempo inteiro. Gente, eu vou encerrar por aqui, a aula já está até meio extensa, e na próxima aula a gente vai começar a ver algumas distribuições de probabilidade específicas, nesse caso ainda discretas, mas que são específicas sobre certos casos, e elas são muito interessantes, muito importantes para os nossos estudos, tá bom? Muito obrigado aí pela atenção. Valeu!